Alô, irmãos e irmãs, Paz seja com todos nós, nesse dia, 14 de novembro de 2020, né? Estamos aqui de novo, graças a Deus, né? Fortes e firmes, esta fé que nos anima, né, irmãos? Amém. E graças a Deus. E vamos à nossa meditação em busca das veredas direitas, né? As veredas das virgens prudentes, porque queremos ser contados no meio delas, né? Aqueles que ouvem a palavra e a colocam em prática, né? Ontem nós paramos aqui no capítulo 36 e fomos até o versículo 14. Vamos continuar aqui, né? Com alguns versículos que falam sobre as profecias de Jeremias, né? E o que aconteceu na época dele, né? Então aqui no versículo 15, capítulo 36, continua assim. E disseram-lhe, assenta-te agora e lê aos nossos ouvidos, e lê o Baruque aos ouvidos deles. Então, recordando aqui, né, Deus disse a Jeremias para escrever tudo aquilo que o Senhor tinha falado para ele. Aí ele chamou o Baruque, né, que devia ser um escriba, né, e pediu para o Baruque escrever. O Baruque escreveu, aí o Jeremias mandou ele levar lá para os príncipes, né? Aí os príncipes agora estão aqui, né? Vai ler aqui os livros, né? O que ele tinha escrito. Aí o que sucedeu? Vamos ver aqui, no versículo 16 diz assim, sucedeu que, ouvindo eles todas aquelas palavras, se voltaram temerosos uns para os outros e disseram a Baruque, sem dúvida nenhuma, anunciaremos ao rei todas essas palavras. Então aqui é para os príncipes, né, que ele estava lendo, né. Perguntaram a Baruque dizendo, declara-nos agora como escreveste da sua boca todas essas palavras. E disse-lhe Baruque, com a sua boca ditava-me todas essas palavras, e eu as escrevia no livro com tinta. Então disseram os príncipes a Baruque, vai, esconde-te, tu e Jeremias, e ninguém saiba onde estás. E foram ter com o rei ao átrio, mas depositaram o rolo na câmara de Elisama, o escriba, e anunciaram aos ouvidos do rei todas aquelas palavras. Versículo 21, então enviou o rei a Jeudi para que trouxesse o rolo. Jeudi tomou da câmara de Elisama o escriba e leu aos ouvidos do rei e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam em torno do rei. Estava então o rei assentado na casa de inverno pelo 9º mês e estava diante dele um braseiro aceso. Sucedeu que, tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas, cortou o rei com um canivete de escrivão e lançou no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. Não temeram nem rasgaram seus vestidos o rei e todos os seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Versículo 24 aí, né? Então esse rei aí, né? Rei de Judá, né? O que ele fez? Pegou esse escrito aí, como também pegaram os outros escritos, né? Muitos reis de Judá, de Israel, de Babilônia, de Assíria, né? E de todos os impérios que existiam na face da terra, o que eles faziam? Pegavam os escritos, rasgavam e queimavam, né? Estou me lembrando aqui, por exemplo, do Nero, né? Imperador romano, dos imperadores romanos, não só ele, né? Ele e outros. Ele foi o primeiro, né?
que queimou vários escritos da igreja, né? Muitos, não só da igreja, como também dos escritos judaicos, né? Aramaicos. Por que isso? Porque é obra de Satanás, né? Destruindo os escritos para que as gerações futuras não pudessem ter acesso, né? Aos escritos originais, né? Não é isso? Obra de Satanás essa aí. Versículo 25 está escrito o quê? Posto que Elnatã, Delaías e Gemarias tivessem pedido ao rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvidos. Aí, tá vendo? Antes deu ordem ao rei a Jerameel, filho de Rameleque, e a Searias, filho de Azriel, Selemias, filho de Abdeel, que prendessem a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta, mas o Senhor tinha-os escondido. Já fez isso, né? Destruiu o livro e mandou prender os profetas, né? Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo, com as palavras que Baruque escrevera da boca de Jeremias, dizendo: toma ainda outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no primeiro volume, que queimou Joaquim, rei de Judá. Então esse rei aí, né, o Joaquim, rei de Judá, foi o rei que fez essa maravilha aí, né? Essa iniquidade, né? No versículo 29. E Joaquim, rei de Judá, e a Joaquim, rei de Judá, dirás: assim diz o Senhor, tu queimaste este rolo, dizendo, porque escreveste nele anunciando, certamente virá o rei de Babilônia e destruirá esta terra, e fará cessar nela homens e animais. Quer dizer, o Joaquim, né, achou que fazendo aquilo ali ele ia mudar a realidade, né? Na verdade, a realidade era aquilo que o Senhor tinha falado, né, que ia acontecer, certo? Então ele queimou por causa disso, porque ele achou que, né, aquilo era um absurdo e que ele fazendo aquilo ele ia mudar a realidade, ia mudar os acontecimentos futuros, ia mudar as profecias, né? Aí no versículo 30, portanto assim diz o Senhor acerca de Joaquim, rei de Judá: não terá quem se assente sobre o trono de Davi, e será lançado o seu cadáver ao calor de dia e à geada da noite. Visitarei sobre ele e sobre a sua semente, sobre os seus servos e a sua iniquidade. Trarei sobre ele e sobre os moradores de Jerusalém e sobre os homens de Judá todo aquele mal que eles têm falado e não ouviram, né? Tomou, pois, Jeremias outro rolo e deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, da boca de Jeremias, todas as palavras do livro de Joaquim, rei de Judá. Tinha queimado no fogo e ainda se acrescentaram a ela muitas palavras semelhantes. Então, irmãos, o Senhor lançou um juízo, né, contra o Joaquim, certo? E esse juízo não é só contra o Joaquim, não, é contra qualquer pessoa que fizer isso aí, né? Pegar os escritos, né, desprezar os escritos, queimar, né, destruir, né, no fogo e destruir pela perversão, né? Pior ainda, né? Não sei qual que é pior, né? Com certeza é a perversão, né? Você pegar o escrito e perverter aquilo que está escrito, aquilo que está sendo dito, né? Passamos aí pelo capítulo 37, né? Certo? Vamos ver o que aconteceu aqui. No verso 13, então no capítulo 37, o que está sendo narrado? Que Jeremias está na prisão. O versículo 1 diz assim, ó: reinou o rei Zedequias, filho de Josias, em lugar de Conias, filho de Joaquim, a quem Nabucodonosor, rei de Babilônia, constituiu rei na terra de Judá. Então a gente já sabe o que foi que aconteceu, né? O Nabucodonosor invadiu, levou Joaquim embora. O Conias, que era filho dele, né,
assumiu lá o reinado e não chegou a assumir o trono, aí então o Nabucodonosor botou lá o Zedequias, né? Para ser rei lá em Judá, não é isso? Aí no verso 2 diz o quê? Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor, que falou pelo ministério de Jeremias, o profeta, né? Contudo, mandou o rei Zedequias a Jucal, filho de Selemias, e a Sofonias, filho de Maazéias, o sacerdote, ao profeta Jeremias, para lhe dizerem: roga agora por nós o Senhor nosso Deus, né? Então, o Zedequias tomou aí essa providência, né? E aí vamos ver o que aconteceu. Aí no versículo 13 e no 14 está escrito o quê? Estando ele à porta de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Gerias, filho de Selemias, filho de Hananias, o qual prendeu a Jeremias, o profeta, dizendo: tu foges para os caldeus. Jeremias disse: isso é falso, não fujo para os caldeus. Mas ele não lhe deu ouvidos, e assim Gerias prendeu a Jeremias e o levou aos príncipes. Então tá aí, né, esse tal de Gerias aí, né, inventou uma história para prender o Jeremias, né? Vamos parar por aqui hoje. Pai seja com todos nós, amém, né? Que Deus nos livre aí de todos os males e amém, né?